Muito bem, pessoal. Eu tenho a grata satisfação de hoje estar aqui entrevistando os maiores ícones da ufologia nacional, sem nenhum exagero. Antônio Faleiro, conhecido muito aqui como Nijinho. A história desse homem é realmente extraordinária. Vem desde o pai dele, que era Antônio Faleiro também, entendeu? E ele já tinha livro publicado aqui, como ele me falou, desde 1957, sobre ufologia. O Nijinho realmente é uma pessoa que é inesquecível. Eu tive aqui vezes com ele, já entrevistei várias pessoas com ele. Mas hoje ele vai contar como que tudo começou. Nijinho, como é que tudo começou? Conta pra gente. Em 1957, eu estava na casa do meu pai, na praça, quando ele debruçado e eu tocando violino, eu estava aprendendo a tocar violino. Ele gritou, vem cá para você ver. Eu olhei e passou um disco atrás da igreja matriz, uma bola de fogo grande. Repete o ano que foi isso? 57. 57. É. Aí, depois eu tive outros avistamentos aqui na cidade mesmo, nós vimos. Mas quando foi 24 de agosto de 78, eu tive um avistamento que isso não deixou dúvida nenhuma. O resto era noite, bolas de fogo e tal. Né? Foi durante o dia 1h35 da tarde. Veio dali de leste para Pino, parou a Pino na cidade, um disco mesmo, era um disco, cinza, sem ruído nenhum. Que hora que era isso, mais ou menos? 1h35 da tarde. Da tarde, isso foi um dia claro. Eu estava na porta do banco. O guarda do banco que viu primeiro me chamou para ver o planeta Vênus, que ele aparece um dia. Aí ele disse, mas o que é aquilo lá? E o disco veio. Aí eu abri o peito, saiu todo mundo, estava no banco, gerente, todo mundo viu ele. Ele parou, era mais ou menos do tamanho de um pneu de caminhão, cor cinza, ficou paradinho sobre a cidade, alguns segundos e depois deu um pulo vertical e desapareceu. Aí eu falei, se esse troço está aqui de dia e de noite. Aí comecei a perguntar ao povo da rua. Você já viu o disco voador? Não, nunca vi. Já viu isso? Não, nunca vi. Aí eu falei, a pergunta está errada. Você já viu assombração? Fantasma? Ah, isso eu já vi. Já vi a mãe do ouro, o boitatá. Já vi a mulher de branco, já vi o carro fantasma. Aí eu falei, o negócio está no folclore. E comecei a estudar o folclore. Fui na biblioteca, tirei um livro sobre folclore de Luiz da Câmara Cascudo. E lá ele detalhava até uma carta de São Vicente, escrita pelo padre Anchieta, 1560. Nessa carta ele fala que, não fala que é óbvio, porque ele não podia saber, mas ele fala que aquilo era um corpo luminoso que perseguia os índios e às vezes os pegava também. Gente, aqui eu tenho visto relatos, assim, tem muito relato de sondas aqui, não tem? Tem. Qual dos mais curiosos que você tem? O mais curioso que tem de sonda é o de uma que penetrou no buraco da fechadura. Essa fechadura de casa antiga era grande, ela entrou dentro do buraco, andou pela casa toda e depois saiu pelo mesmo local. Que isso? Muita gente presenciou isso? Não, só uma mulher. Só uma mulher? E também outra também, que o cara estava de fora da casa, ele entrou pela porta, essa já era grande, quase o tamanho de uma bola de futebol. Entrou pela casa, andou a casa toda, saiu pela janela. Agora vem duas perguntas em uma. Desses casos aí, eu queria que você me dissesse dos mais marcantes que você ouviu contar e o mais marcante que você presenciou.
O mais marcante que eu já vi contar tem um do anjo. O cara viu um anjo posar na frente da casa dele. Eu achei até que era mentira dele, mas procurei em casos ufológicos mundiais e achei 20 casos de anjo. Mas tem o caso que mais marcou foi do tal de Dico. Dico? No Tombadouro. Tombadouro fica aqui perto? É um local perto. E esse, ele foi perseguido por disco. Saiu da casa dele, o disco perseguiu ele, a mulher dele estava na frente. Ele viu que ia ser pego, porque o disco abriu o suporte à aterrissagem, 2, um de cada lado para pousar. Interessante. Na hora que ele ia pousar, ele pulou dentro de um buraco lá, numa valeta, e nessa valeta ele passou a gritar para socorro. A mulher dele estava na frente, veio correndo. Quando ela veio correndo, ele levantou e foi embora. Mas se você assistir o vídeo, o cara já morreu. Ele contando é fantástico. O caso dele não tem dúvida nenhuma. É realmente fantástico. Eu estou assim abismado com a quantidade de relatos. Agora, já que você me perguntou o que mais me marcou, o meu, que eu sempre vi fiz muita vigília e vi muito a atuação deles em serra, à noite, eu ficava numa serra distante e olhando. Né? Mas o que mais marcou foi um dia que eu mais o Eustáquio Ferreira, nós fomos de moto para a estrada, que vai para Carmona. Tem uma reta bonita para chegar aqui, nós paramos nessa reta. E lá em cima da montanha tinha uma luz brilhando. Eu falei, aquilo lá é disco, é um OVNI, porque ali não tem estrada, não tem nada ali, é mata pura. Chama até mata o local. Aí ficamos lá e eu comecei a piscar o farol da moto. Essa moto era aquelas antigas, Dínamo ainda, ou era já mais moderna? Não, era daquelas magnéticas. Ah, tá. Tinha que acelerar. Aí o Eustáquio acelerava para dar mais luz. Aí eu piscei o farol da moto e ele respondeu nas mesmas piscadas. 3, 4, 2, uma. Aí eu parei na frente da moto e levantei as mãos para cima. Eu devia estar me vendo. Lógico, claro. Deve ter binóculo, bastante, né? Semelhante a binóculo, coisa muito mais possível. Aí aconteceu o seguinte, quando eu levantei as mãos, eles levantaram da serra. A luz subiu? Subiu, você via por baixo o céu. E ela começou a crescer. Eu falei, toparam o contato. Vamos tirar o time daqui. E ó, montei na moto, pisquei o farol várias vezes. Eu vou ali e volto. Para eles, me deram siga-nos. E virei a moto e viemos embora. Ele seguiu a moto. Eu não vi. Cheguei em casa, guardei a moto naquele quarto que nós estivemos lá. Sim. Eu sentei e comecei a assistir uma TV lá. Aí escutei um barulho, tá, mas nem liguei. Jamais ia pensar que o disco tinha me seguido. Era ele que deu um estrondo. Aí, no outro dia cedo, 7 horas da manhã, chega um rapaz lá que chamava Perácio Silva, já falecido, falou assim comigo, ó, o Zé Leão viu um disco aqui ontem, à noite, às 11 da noite, lá no posto de gasolina. Era às 11h05. Era o mesmo que a gente viu, porque eu cheguei aqui 11 horas. Eu lembro quando eu escutei o relógio da igreja bater 11 horas. Que aqui é uma cidade pequena, você escuta. Aí, que ano que foi isso mesmo? Isso foi em 1981. 81. Aí, aconteceu o seguinte, eu procurei o Zé Leão de manhã,
Ele falou assim, ó, eu lá ia passando em frente ao posto de gasolina, quando abriu um círculo luminoso no chão. Eu olhei para cima, era um disco. Era a nave. Estava saindo faixa de luz da nave. Aí eu corri, escondi debaixo do correio. Por que esse facho? E ele voou e foi embora. É. Mas não parou por aí não. Vamos lá, ué. Isso foi na segunda. É. Na terça-feira, minha mulher viu uma bola de luz andando lá dentro de casa. Seguiu a bola e ela desapareceu. Na terça-feira, eu trabalhava de secretário no ginásio. E numa sala lá não tinha aula. Uma das meninas saiu, o pátio todas escuras. E ela veio, falou comigo, nós podemos jogar ping-pong porque não tem professor na nossa sala? Falei, pode, melhor, porque você vai fazer bagunça lá, é melhor jogar. Fui buscar as raquetes, as bolinhas. Quando eu cheguei na porta, ela foi acender a luz do pátio, todas escuras. Quando ela levou o dedo no apagador, fez rá, igual um raio. Ela correu para o meu lado, não acendeu a luz. E eu olhei para o banheiro, no escuro, mas dava para ver a porta do banheiro. Tinha um ser mais ou menos de 1,5 metros, mais ou menos, com os braços cruzados assim, olhando para mim. Isso na quarta, aconteceu segunda, terça e quarta. 3 dias seguidos. Esse ser, como é que ele era? Você tem Mas condição? não, tá Só viu a silhueta, né? Eu vi a silhueta. Não vi cara, não vi nada, porque não dava. Só vi que ele estava lá na porta. Aí eu corri no apagador assim, eu corri no apagador, eu já não estava olhando a porta. Com certeza. Ele sumiu. Gente, me diga uma coisa, do folclore que você pesquisou e conseguiu assimilar ainda aos fenômenos óbvios ou surrealistas, qual foi o caso mais interessante que levou você a direcionar a visão para esse lado? Foi esse caso que eu te falei. Não. O caso que eu te falei, eu perguntava ao pessoal da roça. Você já viu disco voador? Não. Já viu nave? Não. Aí eu comecei a perguntar, você já viu assombração? Aí o cara começava a contar casos de ufologia, mas interpretado como Então, pelo que eu assombração. estou vendo, aqui nessa região, uma região onde existem muitos casos de avistamento de tripulantes. Seres estranhos à beira da estrada também? Já foi visto. Muitos. Já. Agora, Ligente, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sentiu esse ser que esteve na sua casa, depois a sonda, sabe? Que esses seres estavam te monitorando de alguma forma? Esse parecia que sim, né? Né? Ele marcou minha casa e pode ter descoberto até onde eu trabalhava no outro dia, né? E depois disso, quantos livros você já escreveu sobre? Já escrevi bastante livros sobre ufologia. Do Zacarias e do Eric Von Däniken, o que você me diz deles? Eu acredito em muita coisa que ele mostrou lá nas pesquisas dele, né? Porque esse povo está aí há milênios, né? Nós podemos ser até produto do cruzamento Então, com me ele. diz uma coisa, você acredita então que essas construções faraônicas, por exemplo, as pirâmides de Gizé e tudo, em Machu Picchu, no México, são obra deles também? Isso não tem relação com ET. Você acha que o que aconteceu? Eles ajudaram a construir ou orientaram só de alguma Eu forma? acredito que eles queriam fazer aqui uma base deles, os que vierem, e estava dando as coordenadas, tudo. Mas o povo não era o povo da Terra Amiga do Sul, eles resolveram desistir da coisa. Essa teoria do Zacarias Sitchin, né? Sobre os seres Anunnaki, sobre os intercâmbios, você acredita nisso? Acredito, tem muita verdade nisso. Né? Tem muita coisa que o cara às vezes não pesquisou bem, mas a maioria é verdade.
Existem livros do Eric von Däniken que contém assim, erros grotescos, assim, coisas que Tem erro. Não vou dizer que tudo é verdade, mas é que ele foi em cima da coisa certa, foi. Mas me diz uma coisa, a gente não sabe se está no caminho religioso, se não está, mas a Arca da Aliança, você acha que ela existiu realmente? Teve alguma... Existiu. O que você pode me falar um pouquinho a respeito, da sua opinião Eu sobre ela? acredito que a Arca da Aliança era um aparelho de comunicação. Um aparelho de comunicação que os ET deixaram para comunicar com o povo de Deus, né? Eu acredito em Deus, mas um Deus que nunca desceu aqui na Terra, nunca interagiu com o homem, um Deus que criou, um Criador. Agora, o Deus da Bíblia tem muito a ver com seres de outros planetas em contato com a população da Terra. Você é um camarada que eu já te acompanho há anos. Inclusive fizemos várias palestras no IMAP, inclusive, na Associação Médica, ali na João Pinheiro, na Ordem dos Advogados. Você tem uma presença fantástica de palco. Você, inclusive, é um animador, né? Carismático. Me diz uma coisa, no final das palestras você sempre fazia uma mágica. Eu me lembro curiosamente que você falava assim, ó, se eu um dia entrar num disco voador, de lá de mão vazia eu não saio. E aí você fazia uma mágica com o baralho, aquilo dava uma animada no pessoal e criava assim realmente, pra você ter ideia, um dos maiores tiete seu, como posso dizer assim, era o Uwe Brandt. Ele ficava escondidinho no canto, não perdia uma palestra sua. Era quando você entrar no palco, estava o Uwe lá. O que você me diz a respeito do Uwe? O Uwe foi um grande pesquisador, né? Ele que... Meu pai sempre foi nas pegadas dele. Meu pai passou gostando de ufologia. Mandava para ele quando acontecia aqui um caso, meu pai mandava. Eu não sei se você deve saber disso, mas na casa do Uwe, no arquivo dele, tinha um arquivo lá só, 2 gavetas só sobre você e seu pai. Brigim, voltando ao Uwe Brandt Aleixo, ele sustentava, né, que das 270 expedições que ele tinha feito naquela época, praticamente 90% falavam que os seres eram sorrateiros, furtivos, agressivos ao ser humano. Me dê a sua opinião a respeito disso. Existe uma certa classe meio agressiva, né? Que pega o cara à força e tal. Agora existe uma outra classe já que desce, já levanta a mão, tenta conversar. O universo é cheio de variedades, né, de seres. Pois é, porque uma das coisas que a gente fala muito a respeito é o termo abdução. Só parece um termo criado para despistar a palavra sequestro. Sequestro. Sequestro é um ato de violência, você está indo contra a sua vontade. Né? Agora, a pessoa quando ela volta, se ela não volta com agressão física, ela volta com agressão psicológica. Isso ele falava muito, que era professor de psicologia. Né? Aqui nessa região sua, tem muita pessoa assustada com o fenômeno ou eles foram mais tranquilos? Não, aqui são bem mais tranquilos. Já houve casos de abdução, mas o cara não lembra de nada. Ele simplesmente lembra o momento que o disco veio, jogou um facho de luz e desmaiou ele. Daí para frente ele não viu mais nada. Quando ele acorda, ele acordava lá no mesmo lugar, até um com o cavalo também desmaiou. Os dois. Me conta isso aí, ó. Aí ela ia caminhando no alto do morro, São José Maia Pires. Caso fantástico esse. Que ano foi isso? De cor eu não sei não. Foi nos anos 80. Ela ia caminhando a cavalo, voltando, 11 horas da noite. Aí o disco veio, jogou um facho de luz dele, ele viu quando o cavalo deitou. E ele também. Daí para frente ele não viu mais nada. Isso era 11 da noite. Quando foi 4 horas da manhã, ele se acordou em cima do cavalo, mas já não estava no lugar onde ocorreu o contato. O cavalo tinha levado ele até na fazenda.
O cavalo estava batendo com a cabeça na porteira. Que coisa curiosa, hein? Aí ele entrou, foi para dentro de casa, não podia acender luz, que doía a vista dele toda. No outro dia teve que chamar médico para ir lá. Eu fiquei sabendo pelo motorista do táxi. Falou, levei o médico lá no Zé Pires e o disco cercou ele ontem à noite. É. Aí eu fui lá entrevistar. Cheguei lá e me contou esse caso que eu te falei. Daí uns 3 dias ele começou já a enxergar bem, passou o carro. Mas o cavalo nunca mais pôde ver farol de carro. Ele assustava. Ficou traumatizado, né? Ô, Niginho, tem uma coisa aqui que eu não poderia jamais esquecer de perguntar, porque eu tive na época da grande construção do seu observatório. Que fim que tomou o observatório? Bom, o observatório, eu vendi o terreno, mas com a condição do cara deixar eu ir lá. Ele deixava, eu sempre ia. E eu fui bobo, eu devia ter reservado uma área de 10 metros quadrados em cima do observatório, né, e vendi o resto. Mas depois ele vendeu o terreno para outro. O outro ele não deixava, queria me cobrar R$ 500 para ir lá. Que isso? Por mês, né? E era daqui da cidade. O cara que comprou primeiro era de Belo Horizonte. E deixa eu te perguntar, existe possibilidade de se construir um outro observatório numa área mais... Tem um rapaz aqui que está planejando isso. É um rapaz chamado Ricardo Amorim. Ele já fez até a planta do observatório. Então nós vamos começar a trazer gasolina para pôr fogo nessa ideia, que ela tem que germinar. Isso aí não Vai pode ficar... construir o observatório lá no alto do Cristo. Niginho, eu vou te fazer 3 perguntinhas, assim como se fosse um pinga-fogo rápido. Bases na Lua e em Marte, você acredita? Pode ter. Pleiadianos, draconianos, reptilianos, venusianos, astaxeranos, cheiriana. O que você me diz dessa turma? Tem muito saque aí. Eu acredito que nós estamos sendo visitados com uma variedade de seres. Seres altos, seres pequenos, seres gigantes. Então, tem aqueles seres que estão mais aqui, são aqueles pequenos. Os menores, né? Menores, né? Mas pelo que eu vi nos seus desenhos, as coisas... Aqui não tem um igual. 20 contatos, todos os 20 contatos, tudo diferente. Tudo diferente, exatamente, é uma coisa curiosa. E eu não vi praticamente quase nenhum Grey. Ô, Niginho, deixa eu te falar uma coisa. Chupa-cabra, mentira ou verdade, invenção da mídia? Pode ser verdade, né? Eu inclusive, pesquisei 2 casos aqui, negócio de galinha. De uma noite para amanhã apareceram 20 galinhas mortas. E o galinheiro era 3 metros de altura, não tinha jeito de pular lá dentro. Então você não acha que foi alguma coisa de predador? Não, bicho não foi. O troço veio de cima, né? ou voando. Né? Vou fazer 2 perguntas agora. Chupava ela sempre no pescoço, chupou o sangue de todas. Vou fazer 2 perguntas meio complicadas para você agora. Tem que você mata no peito, né? Caso Varginha. Tem que você mata. O caso Varginha, até o ponto que as meninas viram alguma coisa, eu acredito. Mas dali para frente, entrou um, entrou outro. Cada um queria um pedaço do bolo. Queria aparecer, porque estava mundialmente, a mídia mundial, o caso tomou proporções mundiais. Então todo mundo queria aparecer na TV, né? Então quer dizer que era mais holofote que... Eu falei, então me diz uma coisa, então você acredita que o Pacatini e outras pessoas que dizem ter visto vídeos de criaturas, isso é verdade? Isso eu não acredito. Não? Não. Isso é tudo marketing então, né? É isso que você falou dos holofotes, né? Eu acredito, como eu te falei, que as meninas podem ter visto. A palavra podem, viram ou não. Faleiro, posso perguntar quantos anos? Que eu tenho? 81. 81. Faleiro, com 81 anos,
Você já chegou a uma conclusão direta a respeito desse fenômeno ou você ainda tem alguma... Não, a conclusão que eu já cheguei é que eles são de nossa galáxia, de outras galáxias, de galáxias que estão distantes da nossa milhares e milhares de anos-luz. Mas aí que vem o problema. Eu já pesquisei aqui um caso de um ser que atravessava uma cerca de arame. A pessoa que me contou, caso seríssimo, a pessoa séria e não acreditava em ET, já morreu. O ET fazia zigue-zague numa cerca de arame como o corpo dele fosse de fumaça. Então eu acredito que esse ET é de um planeta mais evoluído, tá entendendo? Porque, como você sabe, a teoria que tem até hoje, agora apareceu com esse telescópio outras coisas, que o universo foi se expandindo, né? Então está lá nas primeiras galáxias do universo, esses seres. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que não está aqui no nosso... É claro que existe na ufologia um anedotário, uns casos engraçados. Qual que você pesquisou que você achou mais, vamos dizer, hilário, coisa mais... Foi engraçado, foi... Você fala... Um contato, um avistamento... Um avistamento, um que eu achei muito engraçado, foi lá no observatório mesmo. Vieram 3 rapazes de Belo Horizonte. E eles foram lá, eu fui com eles. Chegou lá por volta de 2h30, 3 horas, apareceu uma luz lá no fundo. Então eles falaram, aquilo é disco. E tal, e coisa, aquele trem lá. Não queria fazer xixi, pediu para levar ele lá embaixo. Que medo. Ele veio, subiu tremendo a escada. Aí eu observei, eu como tinha prática, né? Observei aquilo lá e falei, ó, eu vou gritar aqui para ver se o cara responde. Se for gente, o caçador está tudo. Aí ele deu, companheiro! O cara respondeu, oi! Ainda gritou meu nome. Aqui eles me conhecem por Nidinho, ô Nidinho! Eu sabia que o observatório era eu que estava lá. Então, foi isso aí, o cara morrendo de medo aos 3 caras, era uma pessoa, né? Bom, como vocês estão vendo, essa aqui é uma figura que se a gente for parar para conversar, nós vamos varar à noite, nós vamos entrar o sábado e domingo direto. Mariginho, no final dessa entrevista, eu queria primeiro te agradecer por tudo, né, pela recepção. Eu que agradeço. E trazer aqui de presente para você a nossa revista, a OVNI Pesquisa. Esse aqui é o número 14. Tem aqui também o número 12, Os Mistérios das Luminárias. Eu que agradeço a você e o Paulo Werner pela oportunidade. E essa aqui é a última que nós fizemos lá, sobre a Virgem de Fátima, né? Esse fenômeno. Então a revista está aqui. Atualmente é a única revista ufológica que tem no Brasil. Está falando que tem. Dá todo apoio para que ela continue cada vez mais. Mas ela vai continuar cada vez mais. E você pode preparar que você vai ter um espaço interno muito grande aqui, porque você é um dos últimos pesquisadores. Aliás, o Faleiro, o Hugo Brandt Aleixo, o Max Berezovski, o Filipe Machado Carrion, eu tenho uma afinidade, o Alberto Francisco do Carmo, humildemente eu, né? São pessoas que vêm pavimentando a estrada da ufologia há muitos anos. De forma séria, científica, honesta. Eu tenho 50 anos, você também tem eu estou com 41 anos nessa área. Né? Então, quer dizer, a gente... o que existe de mais sério, de mais honesto, que a ufologia, igual eu sempre falei, já era fantástica demais, porque foi fantasia. Hoje aparece muito pseudo-ufólogo. Ah, claro. Aqueles ufólogos de computador, só fica ali no teclado, ninguém vai pesquisar. Não vai, nunca viu um OVNI direito. Agora, eu, graças a Deus, eu tenho do meu lado o Paulo Werner,
sabe, que é o editor da revista UFO, que inclusive tá dando... UFO não, repete isso aí. Apaga isso aí, apaga a revista UFO, ato falho. Revista OVNI, OVNI Pesquisa. E ele está dando um apoio muito bom à ufologia brasileira toda. Exatamente. Nós viemos para melhorar a imagem da ufologia brasileira, que estava realmente no esgoto, sabe? E desanimando a gente de pesquisar, porque é tanta bobagem, tanta mentira, tanta falcatrua, né? E não precisa disso, porque a ufologia, igual eu estava falando, já é uma pesquisa fantástica demais para se pôr fantasia. Então, o Paulo, que é o verdadeiro rompedor da coisa, que eu só sacaneei ele, que eu botei fogo demais nele, porque um dia é curioso, eu estava na rua São Paulo, no barzinho sentado ali, tomando a cerveja, e o Paulo cuspindo marimbondo para todo lado com uma outra revista. E ele falou, eu vou fazer uma revista. Eu falei, faz mesmo. E comecei a incentivar o cara, então ele fez a primeira. Ele é um bom diagramador, é um cara que bom. Então ele fez a primeira e daí para frente, ó, já estamos no número 15. E daqui para frente eu acho que nós vamos para o número 100. E tudo que a gente puder trazer vamos dizer, de honesto, de sério na ufologia, nós vamos publicar. E você tem uma grande responsabilidade nisso, porque você tem um arquivo de casos, sabe? Porque infelizmente, eu sempre falei isso com o Uvo Brant Aleixo, com o Alberto Francisco do Carmo, vamos fazer uma cópia desse arquivo, porque um dia vocês vão embora e vai sair. Não é porque aconteceu. Ninguém sabe onde está o arquivo do Uvo, ninguém sabe onde está o arquivo do Alberto. E o Uvo tem cada caso, né? Aquele da Sagrada Família é um dos casos mais importantes. Eu conheço até o rapaz. Né? Pois é, o Paulo fez uma entrevista fantástica com ele. Fantástica. Ô, Liginho, vamos terminar aqui, senão vamos ficar aqui até amanhã jogando, sabe, bate-bola aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Trabalho honesto, sincero, puro, sem nenhum tipo de fantasia, está aqui. Esse camarada aqui, nós temos que agradecer muito pela ufologia brasileira, porque se não fosse ele, isso aqui não está brincando. Eu que agradeço a você e o Paulo Verne por essa oportunidade. Mas você não fica, nós vamos voltar aqui muito para te perguntar ainda. À disposição aí. Foi um prazer então, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Teve no Brasil foi o Márcio, como é que ele chama? Márcio Vicente? Hein? O Márcio Vicente Teixeira? É, o Márcio Teixeira. Esse livro aí, Faleiro, conta pra gente um pouquinho sobre ele. Esse aqui é uma coletânea de todos os casos no Brasil. Tá entendendo? Tem naquele vídeo que eu dei para vocês lá também. Uma coletânea dos casos. A maioria desses casos aí é ocorridos no Brasil. Brasil, né? Terceiro grau só aí. Ele é todo ilustrado, né? É, só ilustrado. E tem um textozinho embaixo, escrito nele falando sobre os contatos. De passatempo tem todos. E eu coloquei... Ele tem quantas páginas, Faleiro? Aí esse é grande, ele é 300 e tantas páginas. Essa aí, Faleiro, qual que é? É a... Carteira do Cione, né? Essa aqui, você foi correspondente então deles. Quarta zona aérea. Isso foi que ano mesmo aí, tá falando? Foi 70, né? Atrás que tem as recomendações. Quarta zona aérea aqui, ó. E atrás que tem as recomendações, hein, Vira-Lei? Atrás tem. Isso. Narre por escrito, solicitamos imediato apoio das autoridades policiais. Uma vez... Quer dizer que a senhora falou que a água comporta? Uma vez me pegaram, a polícia rodoviária me pegou sem carteira, eu apresentei essa aqui, foi na hora. Liberaram na hora. Essa sala foi criada. Primeiro se apresenta, fala o seu nome direitinho e tal. Vai lá. Tá, José Estevão de Moraes Lima, eu sou ufólogo também, aprendiz de feiticeiro, acompanho o Faleiro há mais de 30 anos, né? E a gente criou essa sala aqui, é uma sala de ufologia que fica dentro do museu, né, da cidade de Passatempo. O objetivo de criar essa sala foi homenagear o Faleiro, que é
assim, uma das pessoas mais importantes na área cultural da cidade, tudo além de ser um fórum, né, conhecidíssimo, que trouxe durante toda a vida dele muitas e muitas pessoas aqui para a cidade, para visitação, turistas e tudo. Então não podia faltar no nosso museu, né, uma sala de ufologia. Ô Estevão, mostra aqui pra gente só assim alguma coisa interessante, você e o Faleiro aí. Aqui ó, estão os boletins ufológicos antigos, deve ter da Ampel, deve ter da Cipfane, são os boletins que o Faleiro tinha antigos, vários boletins. Aí, ó. Você lembra dele? São os boletins. Então a gente ainda tem que catalogar tudo, mas eram os boletins dos anos 70 que saíam. Todos esses aqui são os boletins antigos, né? A gente guardou aqui no museu. Aqui os trabalhos do Faleiro, os retratos falados que ele fazia na época, nos anos 70, das aparições que aconteciam em passatempo. Como não tinha... Ele pesquisava o caso depois de já ter acontecido algum tempo, né? O Niginho pegava e desenhava, o Faleiro desenhava a aparição de acordo com a descrição que a pessoa fazia. Ao caso do posto de gasolina, Zé Leão. Zé Leão no posto de gasolina, e todos os casos assim que ia acontecendo, né? Tem um acervo aqui dessas coisas. São documentos, pastas, recortes antigos de jornal, tá tudo precisando ser catalogado, mas olha, recortes antiquíssimos aqui, que o Faleiro colecionou a vida inteira aqui. Né? E aí a placa, né? Que ficava... Essa é a placa, a original aqui, ó. Tem a foto do observatório. E ela ficava lá. Essas fotos aqui eu vou... Aqui. Mostra aquela foto minha também. Aqui é o primeiro observatório ufológico da América Latina, né? Que foi feito aqui pelo Faleiro. Ele foi construído em que ano mesmo, Faleiro? 82. 82, quando o Brasil foi campeão. 82. Infelizmente não existe mais. Ele acabou ruindo, a prefeitura não quis ajudar. Mas se Deus quiser, nós vamos fazer uma força. E aí eu consegui salvar essa placa, que é exatamente essa aqui. Essa é a que ficava lá. A que ficava lá, aqui, ó, onde o Faleiro fez. Explica lá, Niginho, o que é essa representação. Aqui é o sistema solar, o planeta Terra aqui. Eu fiz um outro sistema solar aqui. Com o planeta, ele saindo desse sistema e indo para o nosso sistema, para em direção à Terra, e eu com a mão para cima, dando boas-vindas aos irmãos do espaço. O que mais, Estevão? Mostra para nós aí. E aqui é um código binário. Código binário falando sobre... Que é a linguagem universal. Não, é a linguagem universal, né? Olha que interessante. Ele quis colocar ali exatamente isso, né? Que se eles chegassem lá e vissem o observatório, eles entendessem que o observatório, que a gente queria um contato, né? Quer dizer, o Faleiro se colocou debaixo do terceiro planeta, da Terra, mostrando a órbita do Sol. Tem aqui, ó, os dois. Num símbolo de paz, né? Isso ficou lá por quantos anos, Niginho? O observatório durou quantos anos? Essas são as lanternas que você usava lá, Faleiro? As lanternas que você usava lá? Não, lanterna não. Isso eu guardei. É aquele desenho lá Ali é livros, não. São todos os trabalhos do Faleiro, tanto na ufologia quanto na história de passatempo e tudo. Esses quadros aqui, a sua irmã que pinta. A filha dele. A sua filha. A filha do Faleiro é que fez. Esse quadro aqui. Ali tem um retrato meu lá fora. Aquele desenho ali, ó, é bem interessante. Ele é referente a qual... Esse próximo à igreja. Esse é o primeiro avistamento que eu tive na minha vida. Esse aqui. É o primeiro. Aqui é então é seu relato que está aqui. Identicamente como acontecia. A pessoa descrevia, o Niginho desenhava. Ele fazia o Esses desenhos é seu, Faleiro? Os desenhos são meus. Você desenha bem, Faleiro. Próprio. Esse aqui eu lembro, esse aqui é do Faleiro. Foi o primeiro, né? Os primeiros. O primeiro livro, os primeiros exemplares. Foi esse. O primeiro da UFO, que é a UFO. Esse eu tenho. Eu tenho autografado o Faleiro, quando ele fez a palestra lá no Marco. Esse aqui, olha, você vê. Foi o quê? Ele tinha 70? Esse é mais... 79. 1979. Já falava da antiguidade dos discos voadores no Brasil. E esse óbvio no folclore brasileiro também. Depois dessa eu época. fiz isso. Então assim, tá precisando arrumar, porque nós estamos dando uma Mostra pra ele a foto do disco ali. Você queria mostrar essa, né? Que um pintor veio aqui e fez uma foto dele. Você tem no quadro lá. Os dois encontros que nós fizemos aqui, o Paulo participou, o primeiro e segundo encontro ufológico. O Márcio estava também. 2000 e 2001.
Mostra para ele a foto. A UFO Arqueologia aqui. Pouso de UFO. Aqui um pouso de UFO aqui em Passatempo. Peraí, deixa eu desligar a luz aqui. Peraí. Aqui. Aqui. Ninho de OVNI. Esse cara, você chegou aí lá, eu falei, você que tirou essa foto? Eu tirei a foto. Todos são aí. Agora essa aqui é a pegada de um ET, ó. O pezinho dele aqui, ó. E eu botei o isqueiro para comparar com o pé dele. Tá meio... Isso foi aonde? Aqui em Passatempo? Na área rural de Passatempo. Tudo aqui, Eu zona rural. subi lá no topo de uma serra e achei a pegada do ET. Onde o cara viu o disco pousar. É muito legal. Qual que é que você... Era do tamanho de um isqueiro, 8 centímetros. Não tá dando para ver muito bem, Mas lá ao vivo dava para ter mais... Dá. Era uma pegada. Isso aqui é foto. Essa é longa exposição, né, Fábio? Longa exposição. Essa também aqui é longa exposição. Olha lá. Essa é a aparição de 1980 da nave. Essa aqui é de 1980 que eu já contei para você. A nave mãe que voou, passou por cima da Argentina, Brasil, países aqui da América do Sul. E na Rússia também. E chegou na Rússia. Isso com diferença de 20... 14 de julho de 1980. De 20 minutos, né? E esse aqui é fabuloso, essa foto. A nave aqui, ó, ela jogando uma faixa de luz para baixo. Você tirou na área rural aqui? Tirei junto com a minha filha em 7 de setembro de 81. Essa foto Essa é fantástica. Essa aqui pode levar em qualquer laboratório do mundo. Que se provar que ela é verdadeira só. Você tem os negativos ainda dessas fotos, tudo guardado, negativo? Tem. Então é interessante. Fotos. Essa aqui é a nave mãe, outras outras versões. Versões da nave mãe. Porque, na realidade aqui está pegando três. Aqui, essa aqui vê melhor. Porque eu deixei com o obturador aberto da máquina. Pegou 3 vezes. O Raimundo Mazei, Aqui vocês fizeram uma simulação da autópsia do... Isso. Onde, gente, caiu água, estragou todas as capas. Eu vou te pedir depois, os DVDs estão aqui, pra você refazer tudo pra mim. A Casa de Cultura mesmo vai pagar as cópias, você fazer as impressões, tudo. Todos molhou e perdeu. Se você achar ali, Vou roubar o café do Faleiro aqui agora. rapaz, vou te contar uma coisa, viu? Ô Faleiro, para vir aqui em Passatempo, tem que vir disco voador mesmo, porque nós tivemos que rodar quase 1 hora de desvio por causa da ponte que caiu. É por isso que fala, vai pra ponte que caiu, né? Então não tem... Porque... Mas hoje acho que está pronta já. Porque, sem brincadeira, viu? Nós gastamos quase 3 horas para chegar aqui em Passatempo. É 1h20. É por isso que aqui aparece muito disco voador, porque eles tentam vir pela ponte, não passa, eles arrumam outro veículo, né? Serve aí, ó.